Alencar da Silveira Júnior, boa tarde. Boa tarde para você, Eduardo Costa. É sempre muito bom a gente poder bater esse papo com você aqui na Itatiaia, que é a Rádio Minas. A gente está falando o mundo inteiro, né? O que incomoda nesse decreto recém-assinado pelo governador? Eduardo, o deputado Guilherme e o governador fizeram um decreto sobre a legalização do buzzer e dos ônibus que estão aí com aplicativos. Isso é um retrocesso na vida da população mineira. Eu quero lembrar que o governador, eu acho que estava sem informação. Não deram informação para ele nem para o Guilherme, que todas as empresas que estão hoje atuando em Minas Gerais estão com um contrato e esses contratos foram pagos. Você não pode dar para ninguém a permissão de explorar nenhum serviço público da população. Entendo eu que o governador, ele assinou sem entender. E a Assembleia de Minas vai ter que discutir, a Comissão de Transporte Público vai ter que discutir e ver a realidade deste decreto. Porque um decreto, o governador ele tem que lembrar, uma concessão é dada por lei. A pessoa tem que pagar. Veja bem os ouvintes da Itatiaia a preocupação do deputado Alencar da Silveira Júnior. Hoje nós temos, rodando em Belo Horizonte, já denunciava isso na rodoviária que fica no colégio estadual ali, os ônibus chegam, pegam os passageiros, só sai com o passageiro lotado, não tem horário, não tem o passe para idosos, que foi lei do deputado Alencar da Silveira Júnior, eles não dão a gratuidade para os idosos, eles não dão a gratuidade para os deficientes, eles não pagam os impostos que têm que ser pagos e só pega as melhores linhas. Belo Horizonte São Paulo, Belo Horizonte Patinga, Belo Horizonte Poços de Caldas, Belo Horizonte Governador Valadares, aonde existe mesmo a necessidade, e quero lembrar os ouvintes da Itatiaia, 180 cidades, 180 municípios estão sem transporte público interestadual e intermunicipal nesta hora em Minas Gerais. Então, o que vai acontecer? Nós vamos virar uma cidade do México, um ônibus correndo atrás do outro para pegar passageiro. Nós vamos virar uma cidade do México, onde o transporte público é desordenado, aonde você tem o horário que você vai sair de Itabirito, o horário das 8, das 9, das 10, você sabe que você chega em Belo Horizonte neste horário para fazer as suas necessidades ou para você ter o seu trabalho em Belo Horizonte. Fora disso, Eduardo, nós não vamos ter regulamentação. Eu acho que o governador tinha que bater a mão na mesa e falar o seguinte, vamos regulamentar. O que precisa regulamentar mais? Agora, se dá a condição desses ônibus rodarem, que exijam desses ônibus ter as mesmas regras. Seguro, tem que ter seguro para os passageiros. Se um ônibus desse bate, morre uma, duas, três, 10 pessoas, quem que paga? Não existe isso, não existe esse pagamento de seguro. Não existe os pagamentos das taxas que são feitas. Por isso a passagem pode ser mais barata. Eles estão cobrando menos porque não pagam nada para o Estado, não dão nenhuma gratuidade. Um policial militar, hoje, ele entra dentro de um ônibus e anda gratuito. O correio, a gratuidade tem em vários órgãos hoje, e eles não. Todo mundo que entra tem que pagar. E só entram pagando e quando o ônibus está cheio. O ônibus não sai daqui para Governador Valadares ou de Belo Horizonte para Itabirito com o passageiro. Ele só sai se ele estiver lotado. Com um passageiro, saem as linhas que existem hoje, que tem que cumprir. Os contratos que são determinados pelo DR. Nós vamos ter aplicativo do Alencar, aplicativo do Eduardo Costa, aplicativo do João, que vai andar, vai pegar um ônibus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar 5 ônibus aí, usados, e colocar para andar com o aplicativo, sem pagar seguro para a população, sem dar gratuidade para os deficientes, sem dar gratuidade para os idosos. E aí, como é que fica? Bom, o Alencar até tinha mais coisas para falar, mas resumindo a prosa, ele e o sábio João Vitor prometem que vão acionar a Comissão de Transporte para questionar esse decreto e essa questão também da advocacia possível do deputado. Eu falo de novo com o Guilherme da Cunha, que é deputado novo. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes do Chamada Geral. Um prazer poder estar aí conversando com toda a população de Minas, sendo a chance de pôr algumas verdades contra a desinformação, né? Ô, deputado, hoje está um dia daqueles, graças a Deus. Na sequência tem o secretário de Saúde para falar da vacina. Vamos fazer o seguinte, 2 minutos para cada resposta do senhor. A primeira é, esse buzzer que o senhor está ajudando, ele é um Uber do transporte coletivo que só vai no filé, mas não vai atender, por exemplo, as comunidades mais difíceis e não vai garantir segurança ao passageiro? Eduardo, primeiro ponto super importante, tá? Eu lhe agradeço pelo espaço de conceder aqui, porque hoje cedo teve a desinformação de que eu estaria aí trabalhando, legislando em causa própria, que eu sou advogado da Buser. Isso é uma mentira. E eu fui advogado da empresa no momento em que ela surgiu, 2017. Estava lá na primeira viagem, que foi parada pelo DR de maneira absolutamente arbitrária. É até curioso, tem um vídeo, né, que eu pergunto para o fiscal, falo, poxa, mas o que tem de errado com esse transporte? Qual norma que está sendo infringida? E o fiscal fala, não tem nada de errado, mas é ilegal. Né? Ou seja, um posicionamento autoritário ali contra a liberdade das pessoas de trabalhar, de oferecer um serviço para a população, de viajar. Eu fui advogado da empresa até 2018, quando fui eleito. E, quando fui eleito, rescindi justamente isso no branco, poderia haver um conflito de interesses entre a minha atuação parlamentar e a atuação como advogado da empresa. Então, rescindimos. Né? E eu não fiz isso segredo para ninguém. Eu falei abertamente na minha campanha, que eu era advogado da Buser na época. Eu publiquei, Eduardo, no dia 27 de 7 de 2020, um texto no jornal Hoje em Dia que eu falo abertamente, né? Sobre uma liminar que a Buser havia obtido, que a liminar é parecidíssima com outra que a empresa já havia obtido em 2018, quando eu era advogado dela. E deixei de ser assim que fui eleito. A luta pela liberdade nos transportes, que travei como advogado da Buser em 2017 e 2018, é a mesma que travo como deputado. A diferença é que meu esforço hoje é voltado para a coletividade. A liberdade tem que valer para todos e só com uma mudança de regras conseguiremos isso. Então, só para deixar muito claro, fui advogado no passado, conheci a pauta, vi o quanto era justo e quanto podia mudar a vida das pessoas. Permitir que viajem com mais segurança, mais conforto, pagando menos. Vi também que podia gerar muitos novos postos de trabalho em Minas Gerais, com novas empresas podendo operar, crescer suas atividades, contratar motorista, contratar pessoal administrativo. E abracei essa pauta e fui levar para a minha atuação como deputado, rescindindo com a empresa antes disso. E desde então, esse conhecimento prévio que eu tive como advogado da empresa fez toda a diferença. Porque hoje eu tenho conhecimento para poder discutir com o governo de forma republicana, sem lobby, mas de forma republicana, mostrando que a liberdade é boa para as pessoas, que faz o preço diminuir, que aumenta o número de postos de trabalho, que não é concorrência desleal, como dizem uns e outros, né? As empresas de frete, todas elas, já são registradas no DR, já são homologadas, fiscalizadas, todas elas já pagam seus impostos igual às empresas da rodoviária. Mostrar tudo isso para o governo foi só com o conhecimento técnico que eu tive antes mesmo. Uma curiosidade, o escritório do qual o senhor fez parte, e que em tese o senhor poderá voltar para ele depois de deputado, ele continua advogando para a Buser? Não, eles estão hoje com o escritório de São Paulo. E Eduardo, olha que curioso, eu perdi dinheiro demais quando eu fiz isso, viu? Mas eu fiz com um sorriso no rosto. Por quê? Pouco depois, Eduardo, que a gente rescindiu, veio um grande investimento para a empresa e esse investimento fez com que a empresa pudesse crescer sua operação e precisasse de assessoria jurídica em diversos espaços do Brasil. A Buser já gastou alguns milhões de reais com a advocacia, nenhum centavo desses milhões depois do investimento veio para o meu bolso porque a gente já tinha rescindido. Mas eu falo que fiz com um sorriso no rosto, Eduardo, porque eu estou podendo trabalhar por essa liberdade, que é o que eu acredito, que é o que me move, para todos os mineiros. Antes, né, sem um decreto, sem esse novo decreto, estava valendo só para quem tinha liminar. A Buser tinha liminar, inclusive eu era advogado na época que ela conseguiu liminar. Ela tinha uma liminar e podia rodar. Mas com o decreto, quem é pequeno e não tem condição de contratar bons advogados, grandes advogados, vai poder também rodar, vai poder trabalhar. E com um detalhe importante, o decreto, ao contrário do que foi martelado aqui pelo deputado que me antecedeu, o decreto exige seguro de todas as empresas para as viagens. Então, é absolutamente seguro, é fiscalizado, é regulamentado, só vai tirar a barreira inútil que tinha no caminho e que impedia que as pessoas usassem esse transporte e eram empurradas para o clandestino. O senhor está pronto para o debate lá na Assembleia? Tranquilamente, a norma é muito boa,
O decreto é muito bom, as regras anteriores, Eduardo, não faziam sentido nenhum. As proibições eram feitas só para proteger o lucro das empresas de ônibus. Eu entendo os deputados martelando isso, porque, afinal de contas, as empresas de ônibus têm muitas conexões e elas têm muitas pessoas que as defendam também. O senhor está dizendo que esses deputados têm interesse com as empresas de ônibus? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que as empresas de ônibus têm muitas conexões, que elas têm muitas pessoas que as defendam. Não me surpreende que a gente vá ter uma discussão ampla sobre isso, vai ser natural. Está contrariando o interesse delas, mas eu tenho certeza que é do interesse de todos os mineiros. Pagar menos para viajar, viajar com mais segurança. É do interesse também de quem quer trabalhar, ter mais opções, né, de emprego, novas vagas, novas oportunidades. Só em Minas Gerais a gente tem 1.781 pequenos empresários de frete. São essas as pessoas, os principais beneficiários do novo decreto. Né? A Buser já tinha liminar dela, que eu ajudei inclusive na época. Mas agora esses pequenos estão tendo a vida transformada pelo decreto. Mais adiante a gente pode até conversar mais. Estourou, um abraço, boa sorte. Boa sorte, Eduardo, e boa sorte para Minas e para o Brasil com a vacina. Notícia maravilhosa do dia de hoje. Põe um sorriso enorme no rosto de todo mundo, esperança para a população. A vida vai melhorar.